Lucas capítulo 22, verso 61. E virando-se, Jesus olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como ele lhe tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. Um olhar fala mais que muitas palavras. Às vezes, se você tem intimidade com alguém, você não precisa nem usar palavras para demonstrar o que você quer dizer. Apenas um olhar já fala tudo o que você está sentindo. Últimos momentos de Jesus, ele está preso, está sendo julgado na madrugada de quinta para sexta, e aí a palavra diz que Pedro, o ousado, Pedro, aquele que Jesus queria edificar a igreja, Pedro, aquele a qual falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora está sentado na roda dos escarnecedores. E as pessoas estão falando: você é um discípulo dele. Ei, você andava com ele. Ei, eu conheço a tua fala, você fala como Jesus. E Pedro fala: não, eu não sou discípulo dele. Não, você me confundiu. Na terceira vez que Pedro nega, no meio de uma grande multidão, no meio de tanta gente, tem soldado, tem curioso, tem fariseu, tem Jesus, tem Pedro. E a palavra vai dizer que o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro. No meio de tanta gente, Jesus conseguiu olhar nos olhos de Pedro. No meio de tanta gente, no meio do momento tão difícil que Jesus estava passando, e Pedro também, Jesus conseguiu olhar. Agora, se eu estivesse no lugar de Jesus, provavelmente o meu olhar seria um olhar de: eu não te falei que você ia fazer isso? Sabe aquele olhar que o pai tem para o filho? Eu me lembro que quando eu era pequeno, não precisava nem de muitas palavras. Se eu fosse na casa de alguém, quando pequeno, e meus pais estavam junto com a gente, eu e meus irmãos, eles falavam sempre antes de sair: não faça eu passar vergonha. Quando eu chegava na casa do estranho e eu queria me comportar da forma que meus pais não queriam, eles não precisavam gritar, não precisavam falar, era só o olhar. E eu já sabia o que estava falando. O olhar de Jesus, se fosse eu, humano, talvez seria o olhar para Pedro dizendo o seguinte: eu não te falei que você ia fazer isso? Eu não te falei que você era fraco? Eu não te falei que eu não podia confiar em você? Eu não falei para você que você ia me negar? Mas eu acredito que pela reação de Pedro, no verso 62, que diz: e Pedro chorou, saindo dali, chorou amargamente. O olhar de Jesus tem duas atitudes, gera duas atitudes na vida de Pedro. Primeiro, ele sai do ambiente errado. É o olhar de Jesus, é aquele olhar que não vem para acusar, mas vem para constranger. É o olhar que não vem para mostrar os defeitos, mas que vem mostrar que ali não é o ambiente para Pedro. Na roda dos escarnecedores não é o ambiente para Pedro. É o olhar de Jesus dizendo: ei Pedro, eu tenho tanta coisa para fazer na tua vida, o que você está fazendo aí? E saindo dali, a palavra diz: e ele chorou amargamente. Não é um choro de remorso, mas é um choro de arrependimento. O olhar de Jesus é tão poderoso que quando ele olha para a gente, gera arrependimento e gera perdão. Posso te falar algo? Jesus está olhando para você hoje. Gere arrependimento. Saia do lugar que não é para você. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu sabia que você ia fazer isso. Mas Pedro, não fica preso na ideia, na visão que você está tendo agora. Quinta para sexta, nessa madrugada, eu estou sendo moído, estão me acusando, mas calma, Pedro, que no domingo a história ainda vai continuar. Aquele olhar era o olhar que tirou Pedro do lugar errado e trouxe arrependimento no coração dele. Jesus está olhando para você hoje.